O salmo esquecido que destrói inveja, fofoca e bruxaria. Sua libertação começa agora. Se você está assistindo a este vídeo, saiba que não é por acaso. Seu interior reconhece que algo não está em harmonia em sua vida, que forças ocultas agem contra você, subtraindo sua paz, sua fortuna e sua alegria. Hoje, neste instante sagrado, vamos desmantelar toda inveja, todo boato difamatório e toda prática de bruxaria direcionados a você e sua família. Pai Celestial, Tu que enxergas além do visível, que compreendes cada pensamento e cada intento prejudicial voltado aos Teus filhos, nós Te invocamos neste momento. Compreendemos que nossa luta não é física, mas contra entidades e autoridades malignas nos domínios espirituais, conforme Efésios 6:12 nos ensina. Por isso, clamamos pelo Teu poder divino para nossa defesa. Neste instante, enquanto esta súplica reverbera em seu lar, algo grandioso se desenrola no plano espiritual. Os emissários divinos estão se posicionando ao seu redor, formando uma muralha de proteção contra todo o mal que tem sido liberado. Pode ser que você não perceba com os olhos naturais, mas seu espírito já sente essa transformação, essa libertação que teve início. Senhor, reconhecemos a realidade de uma contenda espiritual. Vizinhos invejosos lançam olhares maliciosos sobre nossa casa. Indivíduos que deveriam nos querer bem proferem maldições em nosso caminho. O adversário tem manipulado bocas humanas para lançar pragas sobre nossa família, nosso trabalho, nossa saúde e nossos anseios. Mas hoje, Pai, proclamamos um basta. Não permitiremos mais que as sombras prevaleçam sobre a luz. Não aceitaremos mais viver sob o jugo de maldições e sortilégios. Teu Filho Jesus Cristo já triunfou na cruz, e por seu sacrifício somos também mais que vitoriosos. Talvez você que me ouve tenha percebido que as circunstâncias em sua vida não progridem como deveriam. Oportunidades promissoras de repente se dissipam. Laços afetivos que eram firmes começam a se desintegrar sem razão aparente. A saúde, antes robusta, começa a enfraquecer. Isso não é mera casualidade, é um confronto espiritual. Neste momento, coloque sua mão sobre o coração e sinta a manifestação da presença de Deus. Ele está aqui, pronto para intervir em seu favor. Pronto para romper toda a amarra invisível que tem restringido sua vida. Pronto para restituir tudo o que o inimigo subtraiu por meio da inveja e da feitiçaria. Pai eterno, suplicamos que abras os olhos espirituais de quem escuta esta oração, que possam discernir entre o que é terreno e o que é sobrenatural, que identifiquem os ataques espirituais e saibam como se resguardar através da oração e da Tua palavra. E hoje, Senhor, empregaremos o instrumento mais poderoso que nos concedeste, o Salmo 35. Este é o salmo que anula toda a inveja, que cala toda a língua maldizente e que desfaz toda a obra de bruxaria. É o salmo do combate espiritual, onde Tu mesmo lutaste pelos que são injustamente afligidos. Davi, ungido por Ti, invocou estas palavras sagradas ao ser alvo de inimigos invisíveis. Senhor, hoje instauramos um novo período na vida de cada pessoa que participa desta oração, através da força do Salmo 35. Um tempo em que a inveja não exercerá mais domínio, onde a fofoca não encontrará mais terreno propício, onde a bruxaria não conseguirá mais se firmar. Declaramos que a partir de agora, toda obra das trevas será desfeita pela autoridade desta palavra divina. Tu és o Deus que combate por Teus filhos. Tu és o Deus que confunde os planos dos perversos. Tu és o Deus que faz com que toda acusação contra nós em juízo seja condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor, e nossa justiça procede de Ti, conforme Isaías 54:17.
Agora, neste momento abençoado, vamos invocar o poder do Salmo 35 sobre sua vida. Senhor, como Davi clamou, luta, Senhor, contra os que me afrontam, guerreia contra os que me atacam. Também suplicamos tua intervenção divina, que tomes escudo e proteção e te ergas em nosso auxílio. Pai Celestial, neste preciso momento, desfaça toda a maldição enviada contra esta família. Anule todo o trabalho de feitiçaria realizado com vestes, cabelos, fotos ou qualquer item pessoal. Que todo o rito de magia negra seja desfeito pela virtude do sangue de Jesus Cristo. Que toda inveja plantada em corações humanos seja erradicada e jamais encontre solo para florescer. Você que ouve, talvez tenha sentido um fardo inexplicável sobre seus ombros recentemente. Talvez tenha acordado exausto, mesmo após uma noite completa de sono. Talvez tenha tido sonhos estranhos, percebido vultos ou sentido presenças em sua casa. Isso não é imaginação, é uma realidade e hoje isso chega ao fim. Senhor Deus dos exércitos, como está escrito no Salmo 35, que sejam humilhados e confundidos os que buscam a ruína desta família, que retrocedam e se embaraçem os que conspiram o mal contra nós, que se dispersem como a palha ao vento e o anjo do Senhor os persiga. Que o caminho deles seja sombrio e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga. Neste instante, vislumbro no plano espiritual uma barreira de fogo se formando ao redor de sua residência. Os anjos guerreiros de Deus estão expulsando toda entidade maligna enviada para subtrair, destruir e aniquilar. Toda flecha envenenada lançada contra você está sendo reenviada a quem a disparou. Todo o mal olhado está sendo cegado. Toda língua malevolente está sendo silenciada. Pai, tu conheces cada vizinho invejoso que observa esta casa com malícia. Tu conheces cada colega de trabalho que torce pelo nosso insucesso. Tu conheces cada familiar distante que nos difama. Tu conheces cada pessoa que acende velas escuras, que faz despachos, que busca bruxos para enviar o mal. Mas hoje, Senhor, tu invertes a situação. Como Davi declarou no Salmo 35, sem motivo, cavaram uma cova para minha alma, sem razão, armaram laços para minha vida. Mas tu, Senhor, és justo e não permitirás o triunfo dos ímpios. Que a armadilha que estenderam os apanhe, e na mesma destruição que tramaram para nós, caiam eles próprios. Você sente essa transformação ocorrendo agora? Sente essa leveza chegando? Isso é a ação de Deus. Isso é a força do Salmo 35 se manifestando em sua vida. As cadeias invisíveis estão sendo quebradas, os obstáculos espirituais estão sendo desfeitos. A opressão que pesava sobre sua mente está sendo removida neste exato momento. Senhor, proteja os membros desta família, que nenhuma palavra nociva proferida contra eles tenha efeito, que nenhum olhar de cobiça direcionado a eles cause prejuízo, que nenhuma energia funesta enviada por feitiçaria encontre morada em suas vidas. Cubra-os com teu sangue precioso, Jesus. Pai, desfaça toda a amarração feita para barrar o progresso desta família. Anule toda a trava espiritual imposta em seus empreendimentos. Desfaça todo bloqueio em seus relacionamentos. Remova toda a barreira invisível que tem impedido a chegada de suas bênçãos. Que tudo o que foi subtraído seja restituído em dobro. Agora mesmo, declare comigo. Pela virtude do Salmo 35, estou livre de toda inveja. Pela virtude do Salmo 35, estou livre de toda fofoca maliciosa. Pela virtude do Salmo 35, estou livre de toda bruxaria. Sinta essa proclamação ressoando em sua alma, transformando sua realidade espiritual. Agora, vamos proclamar juntos as palavras sagradas do Salmo 35, verso por verso, permitindo que cada um se fixe profundamente em seu ser e reconfigure sua existência espiritual.
Senhor, que tua palavra não retorne vazia, mas que cumpra o propósito para o qual foi enviada, como prometeste em Isaías 55:11. Defende-me, ó Senhor, dos que me acusam. Combate aqueles que me atacam. Toma o escudo e a couraça e levanta-te em meu socorro. Empunha a lança e o dardo e enfrenta os que me perseguem. Diz à minha alma: eu sou a tua salvação. Sinta a força dessas palavras, caro irmão, cara irmã. Deus mesmo se ergue para batalhar por você. Ele empunha suas armas de combate espiritual para protegê-lo. Neste momento, ele sussurra ao seu coração: eu sou a sua salvação. Você não está só nesta contenda. Prossigamos. Que sejam envergonhados e confundidos os que buscam tirar a minha vida. Que retrocedam e se sintam humilhados os que planejam o mal contra mim. Que sejam como a palha dispersa pelo vento e o anjo do Senhor os persiga. Que o seu caminho seja obscuro e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga. Você percebe a transformação em curso? Cada indivíduo que enviou inveja contra você está sendo desorientado neste instante. Cada vizinho propenso à fofoca está perdendo a influência de suas palavras. Cada obra de bruxaria está sendo desfeita pelo anjo do Senhor, enviado especificamente para sua salvaguarda. Mas devo compartilhar algo crucial que habita em meu íntimo. O que você tem vivenciado não é normal e não cessará por si só. Por isso, instituímos uma rede de oração de 30 dias dedicada a pessoas como você, que já não suportam mais carregar esse fardo. São súplicas vigorosas, salmos específicos e orientações para quebrar definitivamente a bruxaria, a inveja e tudo o que está privando sua paz. Hoje você pode aderir a essa corrente com acesso imediato e um benefício exclusivo que preparamos. Consulte o primeiro comentário fixado após esta oração e inicie sua libertação completa. Se você não agir hoje, esse ciclo de ataques espirituais persistirá. Não perca esta chance de mudar sua vida de forma derradeira. São 125 orações poderosas para uma vida plena e abundante. Transforme sua vida. Comece hoje mesmo. Continuando com o poder do Salmo 35, pois sem motivo armaram para mim uma rede oculta em um poço, que sem razão cavaram para a minha alma, que a destruição os sobrevenha de improviso, e a rede que ocultaram os prenda, que caiam nela na mesma ruína. Isso é a justiça divina se manifestando. Toda armadilha concebida para você está se revertendo contra quem a criou. Todo laço que foi preparado captura quem o armou. Toda cova que foi escavada engole quem a abriu. Deus está alterando o curso da situação a seu favor neste exato momento. E minha alma se regozijará no Senhor, exultará em sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti, que livras o oprimido daquele que é mais forte do que ele, sim, o aflito e o necessitado daquele que o saqueia. Sinta essa alegria invadir sua alma. Sinta essa paz substituindo a angústia. Sinta essa esperança renovando suas forças. Deus está libertando você de tudo que o supera. Ele o está resgatando dos ataques invisíveis, das batalhas que você não sabe como travar. O Salmo 35 é um instrumento espiritual potentíssimo, porque foi redigido sob inspiração divina por alguém que conhecia a dor da perseguição injusta. Davi sabia o que era ter adversários agindo nas sombras, pessoas próximas tramando o mal, vizinhos murmurando. Mas Davi também conhecia o poder de Deus para transformar qualquer cenário. Ele sabia que quando clamamos com fé, quando proclamamos a palavra com autoridade, quando confiamos na justiça divina, a vitória é certa. E hoje, essa mesma vitória está sendo decretada sobre sua vida através deste salmo poderoso. Senhor, agora voltamos nossos olhos para esta morada, para esta família que está sob ataque. Como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, consagramos cada cômodo, cada indivíduo, cada aspiração desta família ao teu cuidado.
Que tua presença habite permanentemente neste lar. Pai Celestial, pela força do Salmo 35, selamos cada porta desta casa contra toda influência maligna. Selamos cada janela para que nenhuma energia desfavorável adentre. Selamos o teto para que nenhuma praga seja derramada do alto. Selamos o solo para que nenhuma raiz de amargura ou maldição brote nesta terra sagrada. Você que me escuta de algum ponto deste Brasil, por favor, indique nos comentários de qual estado você participa desta oração. Desejo saber onde estão os guerreiros de oração que se levantaram hoje para desfazer as obras das trevas. Sua colaboração fortalece esta corrente espiritual que se forma agora. Senhor, expulse desta casa todo espírito de discórdia que foi enviado para desintegrar a harmonia familiar. Expulse todo espírito de enfermidade direcionado por inveja. Expulse todo espírito de penúria plantado por mal olhado. Expulse todo espírito de depressão e ansiedade que chegou por fofocas malévolas. Cada membro desta família está sendo coberto pelo sangue de Jesus neste instante. Cada neto, cada pessoa amada que aqui reside está recebendo um escudo espiritual especial. Senhor, que durmam em paz, que despertem revigorados, que saiam e retornem guardados pela mão do Onipotente. Pai, tu vês aquela vizinha que nos observa com inveja ao chegarmos com as compras. Tu vês aquele vizinho que se queixa de tudo o que fazemos em nossa própria casa. Tu vês aquelas pessoas que passam lentamente em frente ao portão, observando com má intenção. Hoje, pela potência do Salmo 35, cega os olhos invejosos, silencia os ouvidos fofoqueiros, amarra as línguas maliciosas. Como está escrito no Salmo 35, não se alegrem meus adversários à minha custa, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem razão, pois não proferem palavras de paz, mas tramam enganos contra os pacíficos da terra. Isso descreve exatamente o que você tem vivenciado, não é mesmo? Pessoas que deveriam desejar seu bem sentem prazer quando algo não ocorre conforme o planejado em sua vida. Pessoas que fabricam boatos, que geram discórdia onde havia tranquilidade. Mas Deus tudo vê e sua justiça não tardará. Senhor, converta este lar em um santuário. Que nenhuma entidade maligna que ouse se aproximar permaneça, que seja imediatamente repelida pela força do teu nome, que anjos celestiais vigiem cada recanto, que poderes e dominadores das trevas não encontrem qualquer vulnerabilidade para atacar. Consagra, Pai, cada item desta morada, cada mobília observada com inveja, cada aparelho que despertou cobiça, cada êxito que gerou comentários maldosos. Que tudo seja purificado por teu poder e se transforme em um canal de bênção, em vez de alvo de maldição. Desfaça, Senhor, toda a artimanha espiritual urdida contra esta família por meio de fotografias. Desligue todo o feitiço feito com vestimentas recolhidas do varal. Cancele todo o encantamento enviado por meio de presentes dados com intenção pérfida. Anule todo o mal lançado através de alimentos oferecidos com coração impuro. Que esta residência se assemelhe ao lar de Obed-Edom, onde a Arca da Aliança trouxe prosperidade a tudo que ali existia. Que tua presença seja tão marcante neste ambiente que todo visitante perceba a diferença. Que vizinhos curiosos e invejosos sejam constrangidos pela tua autoridade ao passarem por aqui. Pela autoridade do Salmo 35, eu proclamo que nenhuma arma forjada contra esta casa prosperará. Declaro que toda língua que se levantar para acusar esta família será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor, e nossa retidão vem de ti, conforme tua promessa em Isaías 54:17. O olhar divino sobre a inveja vizinha. Pai Celestial, tu conheces cada vizinho que desperta e dirige seu olhar para nossa casa com inveja no coração. Tu tens ciência de cada indivíduo que, da janela, observa nossos passos, contabiliza nossas visitas e monitora nossos horários.
Tu conheces cada língua que se move para espalhar falsidades e gerar discórdia entre aqueles que nos conhecem. Senhor, como Davi clamou no Salmo 35, testemunhas falsas se levantaram contra mim, interrogando-me sobre o que eu desconhecia. Retribuíram-me o bem com o mal, causando profunda tristeza à minha alma. Da mesma forma, esses vizinhos propagadores de boatos inventam narrativas, distorcem fatos e transformam nossos atos de gentileza em motivos para críticas. Neste instante, pelo poder do nome de Jesus, amarramos toda a língua que se ergue para difamar esta família. Amarramos toda a boca que se abre para criar intrigas. Amarramos todo ouvido que se deleita em escutar e disseminar calúnias. Que a confusão recaia sobre os fofoqueiros, tal como ocorreu com os construtores da Torre de Babel. Você sabe exatamente do que estou falando, não é? Aquela vizinha que permanece na janela, observando cada movimento em sua casa. Aquele morador que se queixa de qualquer barulho, que critica qualquer melhoria que você implementa. Aquelas pessoas que se reúnem para discutir sua vida como se fosse um espetáculo para elas. Senhor, que cada palavra malévola pronunciada contra esta família retorne à boca de quem a proferiu. Que cada mentira espalhada seja publicamente desmascarada. Que toda intriga plantada seja revelada a todos. Que eles experimentem a mesma dor que infligiram a esta família inocente. Como está escrito no Salmo 35, abriram a boca contra mim dizendo: nossos próprios olhos viram. Eles se alegram ao presenciar qualquer adversidade em sua vida. Eles apressam-se em comentar quando supõem que algo não vai bem. Contudo, desconhecem que Deus opera secretamente em seu favor. Pai, cega os olhos intrometidos que tentam desvendar o que ocorre dentro desta casa. Confunde a mente dos curiosos que querem saber para onde vão, o que adquirem, quanto ganham, como vivem. Que percam o interesse por esta família e direcionem sua atenção para suas próprias existências. Proclamo, pelo poder do Salmo 35, que todo comentário maledicente feito contra esta família perde sua força neste exato momento. Toda crítica sem fundamento torna-se ineficaz. Toda comparação invejosa se esvazia. Toda tentativa de desvalorizar suas conquistas falha completamente. Retribuição divina e restauração da paz. Senhor, transforma o coração desses vizinhos ou os afasta da vida desta família. Se são receptivos ao teu amor, toca-os. Mas, se insistem em ser agentes do mal, remove-os. Que se mudem, que encontrem outras ocupações. Que Deus posicione pessoas de paz ao redor desta família. Quebra, Pai, toda união maligna formada entre vizinhos para prejudicar esta família. Destrói todo acordo de fofoca estabelecido para difundir mentiras. Desfaz toda combinação de olhares invejosos arquitetada para emitir energia negativa. Separa-os como dividiste os adversários de Israel. Que de agora em diante, quando esses vizinhos fofoqueiros tentarem difamar esta família, as palavras se sufoquem em suas gargantas. Quando tentarem inventar histórias, suas mentes se confundam. Quando tentarem olhar com inveja, seus olhos se turvem. Que sintam um peso espiritual cada vez que pensarem em lhes fazer mal. Como Deus prometeu no Salmo 35, mas eu, quando eles estavam enfermos, vestia-me de saco, humilhava com jejuns a minha alma, e a minha oração voltava para o meu seio. Você sempre tratou esses vizinhos com gentileza, sempre foi cortês, sempre buscou manter a harmonia, mas eles retribuíram o bem com o mal. Por isso, Senhor, que tua justiça se manifeste, que colham exatamente o que semearam, que experimentem em suas próprias vidas o que desejaram para esta família, que a inveja que nutriram se volte contra eles mesmos, que as fofocas que espalharam gerem problemas em suas próprias casas. Eu declaro que, a partir de hoje, esta família viverá em paz, livre da perturbação de vizinhos invejosos e fofoqueiros. Declaro que Deus colocará pessoas de bem ao redor desta casa.
Declaro que a harmonia será restabelecida nesta vizinhança pelo poder do Salmo 35, superando bloqueios financeiros e inveja. Pai Celestial, sabemos que uma das principais táticas da inveja é atacar a prosperidade de teus filhos. Quantas vezes esta família viu oportunidades que subitamente se esvaíram sem explicação? Quantas vezes negócios promissores fracassaram no último instante? Quantas vezes o dinheiro parecia escapar das mãos como água? Senhor, pelo poder do Salmo 35, quebramos hoje toda restrição financeira imposta por mal olhado. Quebramos todo o bloqueio econômico enviado por inveja. Quebramos toda a amarração feita para impedir que as bênçãos materiais alcancem esta família. Que tudo que foi subtraído seja restituído em dobro. Como Davi declarou, porque sem causa cavaram para minha alma uma cova. Da mesma forma, armaram armadilhas financeiras em sua vida. Montaram laços para obstruir seu avanço. Criaram impedimentos invisíveis para suas conquistas. Mas hoje, Senhor, Tu estás preenchendo essas cavidades e rompendo esses laços. Você já notou como algumas pessoas se incomodam quando você adquire algo novo? Como elas proferem comentários ácidos quando você realiza uma conquista? Como perguntam o custo, de onde veio o dinheiro se você não está gastando demais? Isso não é curiosidade inocente, é uma inveja destrutiva. Pai, quebra toda palavra de limitação pronunciada sobre as finanças desta família. Toda frase como, eles não merecem isso. De onde tiraram tanto dinheiro? Isso não vai durar muito tempo. Eles estão se achando demais. Que essas palavras percam toda a sua influência e se voltem contra quem as proferiu. Curas e libertações pela fé. Proclamo pela potência do Salmo 35 que toda enfermidade de natureza espiritual enviada contra esta família é anulada agora. Cada vírus sobrenatural é expelido, toda bactéria espiritual é erradicada, qualquer câncer invisível é desintegrado, todo tumor etérico é desfeito, pois o poder de Deus é infinitamente maior que qualquer força das trevas. Pai, Tu observas os vizinhos que se regozijam com a doença de um membro desta família. Tu percebes aqueles que proferem comentários maliciosos ao saber de qualquer problema de saúde. Tu vês os que, mesmo fingindo preocupação, no fundo anseiam pela piora da situação. Como as Escrituras revelam no Salmo 35, não se alegrem os meus adversários à minha custa, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem razão. Que esses detratores da saúde desta família sejam confundidos, que eles testemunhem a recuperação milagrosa, a cura divina, a vitalidade restituída de forma inexplicável. Senhor, desfaça toda a obra de macumba realizada com bonecas de pano que representam esta família. Desfaça toda a amarração feita com fios de cabelo para causar calvície ou problemas capilares. Desfaça todo o despacho com roupas íntimas para gerar problemas reprodutivos. Desfaça toda a bruxaria feita com fotografias para provocar envelhecimento precoce. Pai, fortaleça o sistema imunológico desta família contra ataques espirituais. Que eles desenvolvam uma resistência sobrenatural a enfermidades causadas por inveja. Que o sangue de Jesus flua, purificando cada veia, cada artéria, cada capilar. Que o oxigênio divino revitalize cada pulmão. Como Deus prometeu no Salmo 35, que sejam como a palha ao vento e o anjo do Senhor os persiga. Que toda enfermidade se dissipe como palha diante do vento da cura divina. Que o anjo da cura persiga cada doença até expulsá-la completamente do corpo desta família. Declaro que, a partir de hoje, os exames médicos desta família apresentarão resultados surpreendentes. Médicos ficarão maravilhados com a melhora inexplicável. Enfermidades crônicas desaparecerão sem explicação científica, pois o poder de Deus não depende da aprovação da medicina para se manifestar. Senhor,
Que esta família seja um testemunho vivo do teu poder curador. Que vizinhos invejosos sejam compelidos a reconhecer que a mão de Deus repousa sobre esta casa, trazendo saúde e vitalidade. Que a inveja deles se converta em reverente temor ao Deus que realiza milagres de cura. Pai, sela esta oração de cura com teu poder. Que cada palavra aqui proferida se materialize no corpo físico de cada membro desta família. Que eles experimentem saúde plena, energia renovada e uma vitalidade sobrenatural em todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus, está feito. Vitória sobre inimigos espirituais. Pai Celestial, chegamos ao momento de consolidar a vitória definitiva sobre todos os adversários espirituais desta família. Como Davi proclamou no Salmo 35. Empunha o escudo e a adarga, e ergue-te para me socorrer. Hoje, tu te ergues como um guerreiro divino para lutar por esta morada. A batalha não lhes pertence mais, a batalha é tua, Senhor. Neste instante, declaro que toda obra das trevas contra esta família está derrotada. Todo principado que os confrontou está derrubado. Toda potestade que agiu para destruí-los está desfeita. Toda força maligna que operou contra sua paz está aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Senhor, estabeleça esta família em uma posição de autoridade espiritual. Que eles não sejam mais alvos passivos de ataques, mas guerreiros ativos na fé, que saibam usar a palavra como espada, a oração como escudo, o louvor como arma de guerra, que se tornem um terror para o reino das trevas, em vez de suas vítimas. Você que me ouve precisa compreender. Não é mais tempo de ser vítima, é tempo de ser vitorioso. Não é mais tempo de suportar ataques, é tempo de contra-atacar com a autoridade que Cristo lhe conferiu. Não é mais momento de se esconder, é momento de se levantar como filho do Rei dos Reis. Como está escrito no Salmo 35, que a destruição os sobrevenha de súbito e a rede que ocultaram os prenda, que caiam nela, na mesma ruína. Hoje, toda a armadilha preparada contra esta família se volta contra quem a armou. Todo laço urdido aprisiona quem o preparou. Toda cova escavada engole quem a cavou. Pai, inverte completamente a situação espiritual desta família. Que os agressores se tornem os agredidos. Que os perseguidores se tornem os perseguidos. Que os invejosos experimentem aquilo que desejaram para esta casa. Que a justiça divina se manifeste de forma plena e visível. Testemunho vivo de bênçãos e proteção. Declaro, pelo poder do Salmo 35, que esta família agora caminha em vitória ininterrupta. Que tudo o que tocarem prospere. Que em qualquer lugar que forem, sejam bem recebidos. Que todas as portas se abram diante deles. Que todos os caminhos se tornem planos sob seus pés. Senhor, estabeleça um testemunho poderoso através desta família. Que vizinhos, parentes, colegas de trabalho observem a transformação sobrenatural ocorrida em suas vidas. Que todos reconheçam a intervenção extraordinária da mão de Deus. Que muitos se convertam ao testemunharem o poder divino em ação. Como Davi declarou, mas livra a minha alma da malícia deles e a minha preciosa vida dos filhos dos leões. Tu libertaste esta família da malícia dos invejosos. Tu protegeste suas vidas preciosas dos ataques vorazes. Tu transformaste o rugido dos leões em um sussurro de derrota. Pai, que esta família seja um exemplo de que, quando Deus está a favor, ninguém pode ser contra. Que eles sejam a prova viva de que nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus pode prosperar. Que sejam testemunhas de que maior é aquele que neles habita do que aquele que está no mundo. Declaro que de agora em diante esta família atua em autoridade espiritual. Quando orarem, os céus se moverão. Quando proclamarem, anjos se mobilizarão. Quando abençoarem, bênçãos se multiplicarão. Quando repreenderem o mal, as trevas fugirão, pois são embaixadores do reino dos céus na terra.
Senhor, que todos os inimigos espirituais desta família reconheçam a derrota, que principados recuem quando esta família se aproxima, que demônios tremam quando esta família ora, que feiticeiros percam seu poder ao tentar atacar esta casa, que todo o reino das trevas saiba que esta família é propriedade exclusiva do Altíssimo, blindagem permanente e discernimento espiritual. Como está prometido no Salmo 35, e a minha alma se alegrará no Senhor, regozijará na sua salvação. Que a alma desta família se alegre constantemente na vitória conquistada, que se regozijem sabendo que foram totalmente libertos, que celebrem diariamente a salvação que receberam. Pai, sela esta vitória com teu poder, que nunca mais esta família seja alvo de ataques espirituais bem-sucedidos, que eles caminhem sempre em triunfo, em prosperidade, em saúde, em paz, em alegria, que sejam mais que vencedores através daquele que os amou. Esta é a nova realidade desta casa, firmada pelo poder do Salmo 35. Pai eterno, chegamos ao ponto de estabelecer uma blindagem espiritual permanente sobre esta família, através da força do Salmo 35. Não almejamos apenas uma libertação temporária, mas uma proteção duradoura que os acompanhe em cada dia de suas vidas. Que tua presença seja um muro de fogo ao redor deles e glória em seu interior. Senhor, como está escrito, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Hoje selamos esta promessa sobre esta casa. Declaramos que, de agora em diante, nenhum trabalho de feitiçaria terá efeito, nenhuma inveja encontrará espaço para se manifestar, nenhuma fofoca conseguirá causar dano, porque esta família está protegida pelo sangue do Cordeiro. Consagramos cada pessoa desta família ao teu serviço exclusivo, que sejam propriedade particular do Altíssimo, que carreguem em seus corpos as marcas de Jesus Cristo, que sejam reconhecidos no plano espiritual como pertencentes unicamente ao reino da luz. Que todo demônio leia em suas testas, propriedade de Jesus Cristo, não toque. Pai Celestial, estabeleça anjos guerreiros permanentes ao redor desta casa, que montem guarda dia e noite, que patrulhem os arredores incessantemente, que examinem cada indivíduo que se aproxima desta família, que expulsem imediatamente qualquer espírito maligno que tente se infiltrar. Como Davi orou no Salmo 35, toma a lança e a alabarda, e saia ao encontro dos que me perseguem. Pedimos que tu saias sempre ao encontro de qualquer força que tente atacar esta família no futuro. Que tua lança esteja sempre pronta para perfurar todo inimigo. Que tua alabarda esteja sempre preparada para cortar toda a obra das trevas. Declaro que esta família agora possui discernimento espiritual aguçado, que consigam identificar rapidamente quando estão sendo atacados, que percebam imediatamente quando alguém está enviando inveja, que sintam na hora quando trabalhos de feitiçaria estão sendo direcionados contra eles, que possuam sabedoria para se proteger e contra-atacar, fortalecendo a conexão divina e a proteção familiar. Senhor, que esta família aprofunde sua conexão contigo por meio da oração constante, que o Salmo 35 se torne uma prece diária em seus lábios, que eles empreguem regularmente esta poderosa ferramenta espiritual para preservar a vitória alcançada. Que jamais se esqueçam da força contida nesta palavra sagrada. Pai, estabeleça uma barreira de proteção ao redor desta família, que se estenda por gerações, que os filhos sejam amparados, que os netos sejam escudados, que toda a descendência carregue essa cobertura espiritual, que as conquistas de hoje se tornem um legado permanente para as futuras gerações. Como prometido no Salmo 35, então minha alma se regozijará no Senhor e se alegrará em sua salvação. Que esta família viva em perene alegria, ciente de sua proteção. Que descansem tranquilamente, despertem renovados, saiam confiantes e retornem em paz. Que a certeza da proteção divina seja como uma rocha firme sob seus pés.
um lar transfigurado em santuário e canal de bênçãos. Declaro que esta casa se transforma em um santuário, onde a presença de Deus reside permanentemente. Que vizinhos percebam algo distinto ao passarem por aqui. Que pessoas com más intenções sintam desconforto ao se aproximarem. Que espíritos malignos fujam automaticamente desta área. Que este seja um território livre de ataques espirituais. Senhor, que esta família se torne um canal de bênçãos para outros que enfrentam lutas semelhantes. Que compartilhem seu testemunho de libertação, que instruam outros a empregar o poder do Salmo 35, que se tornem instrumentos da Tua graça para libertar cativos e romper opressões. Pai, sela esta blindagem espiritual com o Teu poder supremo, que seja inderrubável como as montanhas, indestrutível como o diamante, impenetrável como o aço divino. Que permaneça inabalável contra todo vento adverso, toda tempestade espiritual e todo ataque das trevas. Como está escrito no Salmo 35, livra-me dos seus urros e da vida preciosa dos filhos dos leões. Tu libertaste e continuarás a libertar esta família de todo o rugido do adversário. Que eles avancem em vitória contínua, protegidos para sempre pelo poder do Teu nome santo. Esta blindagem está firmada nos céus e confirmada na terra. O poder da oração e a gratidão eterna. Pai Celestial, chegamos ao término desta poderosa oração, com corações transbordando de gratidão. Sabemos que tudo o que foi proclamado através do Salmo 35 já se cumpre na vida desta família. Sabemos que a vitória está assegurada, que a libertação é completa, que a proteção está estabelecida para sempre. Senhor, como Davi concluiu no Salmo 35, mas eu te louvarei na grande congregação, entre muitos te exaltarei. Hoje, esta família te louva, ciente das maravilhas que realizaste. Exaltamos-te, porque és o Deus que defende seus filhos. Glorificamos-te, porque jamais abandonas aqueles que em ti confiam. Gratidão, Pai, por cada palavra deste salmo que encontrou ressonância no coração de quem ouviu. Gratidão por cada versículo que trouxe esperança onde havia desespero. Gratidão por cada proclamação que desfez amarras invisíveis. Gratidão por cada promessa que se tornou realidade na vida desta família. Você que participou conosco desta oração transformadora, saiba que sua vida nunca mais será a mesma. A força do Salmo 35 foi ativada sobre você. A proteção espiritual foi estabelecida ao seu redor. A vitória foi decretada sobre toda a obra das trevas que tentava destruir sua família. Senhor, somos gratos porque sabemos que de agora em diante, esta família progredirá de triunfo em triunfo, que serão um testemunho vivo do teu poder. Que vizinhos, parentes e amigos verão a mudança sobrenatural ocorrida em suas vidas e que muitos se renderão ao teu amor ao presenciar os milagres que operaste. Como está escrito no Salmo 35, exultem e se alegrem os que desejam a minha justiça e digam continuamente, seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Que todos que amam esta família se alegrem ao ver a justiça divina manifestar-se. Que todos proclamem tua grandeza e teu deleite na prosperidade de teus filhos. Um novo capítulo de vida e paz duradoura. Pai, que esta oração seja apenas o início de uma vida completamente transformada. Que esta família procure sempre tua face através da palavra. Que o Salmo 35 se incorpore à sua devoção diária. Que eles jamais se esqueçam do poder contido nesta ferramenta espiritual que lhes concedeste. Gratidão eterna, Senhor, por tudo o que fizeste, estás fazendo e ainda farás na vida desta família. Por toda inveja desfeita, toda fofoca silenciada, toda bruxaria destruída, por toda bênção restituída, toda porta aberta, toda vitória alcançada, por cada lágrima enxugada, cada dor curada, cada esperança renovada. Que a paz que transcende toda a compreensão guarde os corações e as mentes desta família em Cristo Jesus.
que durmam tranquilamente, cientes de estarem protegidos pelo Deus dos exércitos, que despertem renovados, sabendo que cada novo dia traz misericórdias renovadas, que vivam com confiança, sabendo que são mais que vitoriosos. Pai, selamos tudo o que foi suplicado nesta oração com o poder do nome de Jesus. Que cada palavra declarada se torne uma realidade visível. Que cada promessa proclamada se manifeste de forma palpável. Que cada bênção decretada chegue em abundância à vida desta família. Agradecemos, Senhor, porque és fiel para cumprir tua palavra. Agradecemos porque tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Agradecemos porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agradecemos porque o que começaste levarás à perfeição. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador, declaramos que está feito. A oração foi ouvida, a resposta foi dada, a vitória foi conquistada. Que assim seja para todo sempre. Amém. Queridos irmãos que participaram desta oração poderosa, muito obrigado por terem acompanhado até o final. Sua fé fez a diferença neste momento de libertação. Se esta oração tocou seu coração e trouxe esperança para a sua vida, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais orações transformadoras como esta. Compartilhe este vídeo com pessoas que você ama e que precisam experimentar a força libertadora do Salmo 35. Muitas famílias estão sofrendo os mesmos ataques espirituais que vocês enfrentaram, e esta oração pode ser o instrumento que Deus usará para transformá-las. Continue conosco assistindo à próxima oração que aparecerá na sua tela. Vamos manter esta corrente de fé e vitória, porque juntos somos mais fortes no Senhor. Que Deus os abençoe abundantemente e até nossa próxima oração. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.